Eu não tenho motivação para fazer além do mínimo. Bom, esses dias eu recebi esse comentário no meu vídeo, resolvi fazer um cafezinho hoje sobre isso, né? E se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal Computação Crítica. Praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aqui, onde eu converso sobre desenvolvimento de software, programação, carreira e tudo mais. E hoje eu quero falar sobre motivação. Então, vamos começar? Hum, Antes de a gente dar uma solução para isso, né, que não sei se existe solução, né, a gente vai conversar sobre esse tema. Eu acho que é bom a gente tentar entender um pouco, para fazer uma radiografia, né, de que por que que as pessoas não têm motivação. E, cara, isso é muito comum, assim, tipo, você não está sozinho, assim. Tem dia que eu não encontro motivação, né? E eu li seu comentário, né? Você comentou há 10 dias, né? Eu não vou falar o nome da pessoa aqui, né? Mas essa pessoa comentou há 10 dias atrás no meu vídeo. E eu tava pensando nisso há bastante tempo, assim, cara, eu quero fazer um cafezinho sobre esse tema. E eu vi que as outras pessoas começaram a comentar. E eu tava pensando nisso, eu falei assim, cara, eu vou fazer um cafezinho sobre isso, mas eu preciso primeiro traçar um diagnóstico sobre isso, né? Como é que a gente encontra motivação se a gente nem entende por que que a gente não tem motivação, né? E pensando sobre esse tema, assim, eu acabei chegando em três aqui. Eu tô olhando para outra tela aqui, porque eu botei na outra tela, né? Três grandes motivos por que que a gente não tem motivação, né? O primeiro que eu vou botar aqui, o primeiro motivo que a gente tem que discutir é que hoje em dia a gente não tem uma comunidade, né? Assim, o mundo contemporâneo, né? Eu não vou falar de pandemia, pós-pandemia para cá, eu vou falar de 2010 para cá, assim. Em 2010, com o advento das redes sociais, né? As comunidades foram tudo para online. E a gente acabou vivendo no mundo online, né? Tudo migrou para o mundo online. Eu lembro de antes de 2010, ir a alguns encontros, assim. Eu vejo alguns históricos sobre as comunidades Java, pareciam bastante fortes, né? Mas de 2010 para cá, tudo é online, tudo é marca, tudo tem patrocinadores, né? Então a gente meio que se sente desconectado da comunidade, né? A gente virou, a comunidade deixou de ser uma comunidade e a gente começou a virar espectadores de uma comunidade. É como se a comunidade acontecesse ali com os líderes de comunidade, né, patrocinado pelas grandes marcas, com os contratos comerciais deles, e a gente ali, a gente vai, adere ou não adere. Galera, nada contra isso, isso só tem uma coisa a dizer sobre isso. Isso não é comunidade, e isso não motiva a gente, né? Comunidade é aquele lugar onde eu posso chegar e, pô, falar que eu não tô motivado, né? E vai ter um, dois amigos ali que me conhecem há bastante tempo e falam assim: não, cara, pô, vamos fazer um churrasco aí, vamos conversar, vamos bater cabeça aí nesse assunto. Eu ia falar bater bola, mas eu nem jogo futebol, né? Vamos conversar sobre esses temas aí, vamos debater, junta outros amigos aqui, vamos tomar uma cervejinha ali, ou um cafezinho, né, como eu sempre faço aqui, né? Então, essa falta, eu creio que essa falta de comunidade, para mim isso é um dos poucos que eu sinto, né? Essa falta de comunidade, né, tira muito da minha motivação, né? E as pessoas começaram a migrar muito de empresas, né? Assim, eu lembro que antigamente, quando eu comecei a trabalhar, era muito comum as pessoas estar bastante tempo em empresa. E aí, quando eu fui vendo as pessoas mudando o tempo todo de empresa, mudando o tempo todo, e isso aumenta mais essa falta de comunidade, né? Às vezes a gente está numa empresa, aí a gente fala assim, pô, tô com 3 anos aqui, pô, já sou os mais velhos aqui, né? Tudo muda o tempo todo e a gente não faz parte dali, né? Ali não é uma comunidade pra gente, né? O segundo ponto que eu acho que traz um pouco de falta de motivação pra gente, né, é a falta de reconhecimento pelo trabalho, né? Cara, quantas vezes assim eu me matei por um projeto e zero reconhecimento, né? Muitas vezes o reconhecimento, aí tem naquela reunião sempre final de ano da empresa, né? Reconhece ali o comercial do projeto, fala, pô, o projeto foi foda pra caralho ali, a gente conseguiu não sei o quê, não sei o quê, e aí reconhece ali o comercial, reconhece o gestor de projeto, mas o sênior, que foi ali, que tentou motivar os júniors, que foi, porra, liderou todo o desafio técnico do projeto, não é nem mencionado, né? E às vezes, assim, isso, quando a gente é sênior, a gente se sente meio caído, né? E quando a gente não é sênior, a gente vai olhar para aquilo e falar assim, pô, peraí, o cara se matou ali, eu me matei, e nenhum da gente foi reconhecido. Foi só reconhecido uma pessoa que ali chegava assim, e aí, como estamos, né? Ou a pessoa que vendia a nossa alma para a empresa, né? Então, essa falta de reconhecimento do corpo técnico das empresas traz falta de motivação para os funcionários. Porque imagina uma pessoa que está ali embaixo, começando, olhando ali assim, pô, esses caras estão se matando, mas eles não estão sendo reconhecidos. Né? Como é que a gente vai ter motivação nisso?
Como é que a gente encontra motivação num cenário desse, né? É difícil, é difícil, é difícil, é difícil, né? E o último, assim, né? Eu vou botar aqui assim, eu botei falta, e aí o último eu botei assim o tópicozinho tesão artístico, cara. A gente não tem um tesão pelo nosso trabalho, assim, tipo, cara, muitas vezes a gente tá fazendo um trabalho que a gente olha para aquilo assim, bicho, isso aqui vai ser usado aonde? Isso, qual que é o objetivo desse negócio, né? Para que isso está funcionando, tá funcionando, né? Eu estava vendo um podcast em inglês chamado If Books Could Kill, e eles estavam falando sobre um livro que é um livro bom, né? Normalmente eles falam de livros toscos, né? Mas está falando de um livro bom que é o. Eu já falei sobre ele aqui, né? Aliás, eu falei sobre ele e as views caíram absurdamente, né? Porque eu não sei se o YouTube me deu Shadow Ban, né? Que é o Bullshit Jobs, né? O livro, né? E tem muita gente que trabalha nessas coisas que as pessoas não. E eles falam, eu falo isso no podcast, né? E no livro, né? Não li o livro que quando você olha para o seu trabalho e você não consegue entender onde ele é aplicado na sociedade, pô, você desmotiva total, né? Aliás, esse é um conceito que é o conceito de alienação do trabalho, né? É um conceito ali que os marxistas gostam muito, mas muitas vezes eles falam e não conseguem aplicar, né? Eu gosto muito de pensar que esse não é só um conceito. Esse é um conceito da modernidade, né? Da era da industrialização, é um conceito industrial, né? A gente tá ali, a gente tá trabalhando ali, tá ajeitando, tá apertando um parafusinho, mas a gente não sabe o que sai do outro lado, né? Eu sei, né? Eu sei que eu trabalho, né, numa empresa de telecom, que fornece software para uma empresa tal e que esse software é usado em tal contexto. Mas teve alguns momentos da minha vida que eu não sabia nem para onde o software o software que eu fazia nem era usado, né? Ou eu nem sabia em qual contexto ele era usado. Eu não conseguia explicar para minha avó ali, tipo, cara, meu software funciona assim. Ou eu contribuo com a comunidade assim, né? Esse é o conceito de alienação. Aliás, o conceito de alienação, eu acho que ele é mais a sociedade industrial, né? Eu já citando a minha avó, que já citei, né? Para quem não sabe, assim, minha avó era. Eu vim do interior do Piauí, né? Não vim do interior, vim da capital, né? Mas eu ia muito pro interior do Piauí, e ali não tinha alienação do trabalho, né? Porque ali você tinha agricultores que plantavam e que sabiam exatamente que, pô, quem plantou essa melancia aqui foi o Juvenal ali, foi o Juventus ali. Ele plantou essa melancia que está sendo vendido na feira. Ele conseguia ver o fruto do trabalho dele, né? E falta muito por isso pra gente, cara. A gente trabalha numa engrenagem, num sistema, numa linha de montagem que a gente ou não vê, ou realmente nosso trabalho não tem fruto, né? No livro lá, Bullshit Jobs, ele fala também de alguns trabalhos que são. Ele usa esse termo, né? Glitch do sistema, né? O sistema está mal configurado ali, o sistema aí, assim, a máquina da empresa, né? Tipo, como é que a empresa funciona, o software não está adequado corretamente, o sistema está mal configurado, e você insere uma pessoa ali do meio para tentar ajustar aquela falta de configuração, né? Em vez de você corrigir aquele sistema, você contrata alguém e bota ele ali no meio. Que são pessoas que também ficam totalmente desajustadas, né? Eles não conseguem ver ali o fruto do trabalho. Eu lembro, quando eu penso nisso, eu lembro muito da época que a Agile começou a ser implantado no Brasil e começou. Não, nada contra quem foi isso aí, tá, galera? Assim, nada contra, né? Mas é a maneira que eu via, né? Eu já trabalhava com a Agile, né? Há bastante tempo, acho que desde 2007, 2008 que eu trabalho com a Agile, né? E aí a gente sempre tinha, nos times que a gente trabalhava, tinha a ideia do times autogerenciáveis, né? E aí quando eu via alguma empresa que tinha o papel do agilista, né? E o papel do agilista é fazer o agile funcionar. E eu falava assim, quando eu pensava nisso, eu falei assim, cara, é exatamente esse cara. As pessoas não estão compreendendo o processo, a empresa podia investir ali em bom preparo para esses funcionários, mas não, prefere contratar alguém para ficar no meio daquela engrenagem ali, tentando fazer as duas engrenagens se mover, né? Pensando como motor aqui, né, galera? Então, assim, essas três ideias aí, né? Tipo, a falta de reconhecimento, a falta de comunidade, a falta de tesão artístico ou alienação do trabalho, né? A gente não vê o fruto do nosso trabalho, a gente não vê como ele se insere na sociedade. Ele causa essa falta de motivação. E, bicho, isso realmente é foda, cara. Assim, tipo, sendo bem sincero com você. Teve, hoje em dia não, hoje em dia eu já entendo, assim, né?
Tem também outros motivos, né, que eu posso levar também, né? Mas assim, tipo, um outro que eu tenho que lidar muito é a falta de bons profissionais ao nosso redor, né? A gente tá em times ali que eles falam assim, caramba, velho, mas pô, a empresa podia contratar mais pessoas, a empresa podia contratar pessoas mais bem qualificadas, né? Mas, cara, isso é de praxe, né? Comum, né? Mas eu fico pensando, cara, como é que a gente encontra motivação nesse ponto, né? E aí, primeira dica que eu vou te dar, né, é tentar entender como é que você se encaixa nisso, né? Como é que você se encaixa no seu trabalho, como é que você se encaixa nessa sociedade aí que existe, cara, assim, tipo, não quero ser idealista aqui, de apontar um ideal ali e tentar mudar toda a sociedade, não, eu quero ser pragmático, quero olhar para hoje, né, aliás, os meus cafés são todos pragmáticos, né, eu quero olhar para o hoje e pensar assim, cara, como é que eu te ajudo hoje, né? Eu acho que assim, se você conseguir olhar para o seu trabalho e ver como ele se encaixa, como o que você propõe, ele é funcional para os outros, né? Nem que seja para você mesmo, fala assim, pô, com isso aqui eu pago meus boletos e a escola dos meus filhos. Beleza, você tá vendo algum valor nisso? Você pode pensar assim, cara, eu tô fazendo isso aqui pelos meus filhos. Eu vou ali todo dia naquela merda, passo das 8 da manhã às 5 da tarde, depois chego às 5 da tarde, ó, estou livre, agora posso fazer o que eu bem entender, né? Aí você encontra o quê? Você encontra uma motivação de você estar ali. Porque no fundo a gente tem que se motivar a estar ali, né? A ir todo dia, né? Eu me lembro quando eu pegava fretado para ir para São Paulo, cara. Teve uma época na minha vida, né? Que eu trabalhei muito tempo em consultoria aqui no interior de São Paulo, em Campinas, né? E eu ficava muito estimulado, cara. Porque assim, porque a gente no fundo, eu me via ali, eu trabalhava em consultoria, aí do nada eu tinha que pegar um carro, ir para São Paulo e trabalhar numa grande empresa lá, né? Uma empresa tal, que era um cliente, não sei o quê. E os gestores dessas empresas, eles não tinham papas na língua de falar assim, você é mão de obra barata. Eu tô contratando você, podia dar esse trabalho pros meus funcionários, mas porque você é mais barato, né? E aí eu ficava assim, carai, velho, o cara tá jogando na minha cara que eu sou barato, né? Porra, foda isso, né? E aí eu pensei assim, quer saber? Não quero mais ser esse cara, não. Eu quero mudar de lado, né? E aí eu percebi que existia essa divisão do trabalho, né? O interior ali está com as consultorias, né? A capital tá com as grandes empresas, e se você quiser ficar com as empresas de produtos, você vai ter que ir para a capital. Eu fui para a capital, falei, quer saber? Vou para a capital, né? E aí eu virei um arquiteto numa uma grande empresa de IoT industrial, né? E aí mudou. Aí mudou. Aí eu, cara, literalmente eu fui pro outro lado, né? E foi uma época que eu tive muito mais tesão, assim, pelo trabalho, cara. Assim, puta. Por quê? Porque eu me entendi ali de uma forma melhor, né? Aquela ideia que aquele gestor me falou em algum momento, que tipo, você é mão de obra barata, aquilo ali tirava a minha motivação total, cara. Total, total, total. Mas quando eu consegui reverter isso, né? Pô, me deu mais vigor, né? E aí, assim, e eu fico pensando, e se eu tivesse decidido ficar aqui no interior, né? Eu teria decidido por algum motivo, né? Que eu ia pensar assim, pô, mas eu tô aqui para ter descanso, né? Eu quero morar aqui é onde eu quero morar, né? Eu não quero pegar fretado, eu não quero pegar trânsito, né? Aliás, lá em São Paulo foi muito engraçado um dia, né? Que eu pegava fretado, aí chegou uma moça assim, ela tava muito cansada. Aí eu falei assim, pô, Brunei, como é que você tá? Cansada, né? Aí ela, acordo 5 da manhã. Pô, você deve acordar mais cedo ainda. Eu falei, não, eu acordo 5 da manhã também. Ela viu assim, você acorda 5 da manhã pra chegar aqui de Campinas, né? Aí eu sim, ela acordava no fundo mais cedo que eu, né? Para chegar da Zona Leste para a região que a gente trabalhava, né? E eu aqui de Campinas acordava mais tarde, né? Então, assim, no fundo, a gente tinha. São demandas diferentes, são coisas que demandam da gente, né? Então, muitas vezes, quem tá ali numa condição tipo, pô, cara, eu escolhi estar aqui por causa disso, né? A gente tem que ter esses bons motivos, para lembrar que todo dia a gente tem motivação, né? Cara, eu tô aqui nessa empresa por tal tal motivo, eu faço isso por tal tal motivo. A gente tem que construir esses modelos na nossa cabeça, né? Mas existem outros fatores aí, né? Eu também falei do falta de reconhecimento. Cara, falta de reconhecimento, assim, é, é foda, é foda. Não tem. Assim, o que a gente pode fazer é se, cara, você não é reconhecido de empresa, né? Basicamente isso. Ou a gente cresce na empresa e tenta mudar isso, né?
tenta reconhecer o corpo técnico da empresa. A gente pode mudar para uma empresa que reconhece o corpo técnico. Porque, cara, eu trabalhei em umas 8 empresas, assim, tipo, poucas reconhecem o corpo técnico, né? Pouquíssimas, eu digo assim, pouquíssimas mesmo, assim. Ou se reconhece é um ou dois, aquele amigo do gerente, aquele amigo do diretor ali, aquele cara que estudou com o diretor ali, e aí ele é o legalzão ali, sempre citado nas reuniões, porque não sei quem é o bambambam. E a outra coisa que não traz motivação, quando a gente percebe que, assim, as pessoas citadas são sempre as mesmas, né? E aí, quando a gente vê as relações de amizade, a gente fala, opa, peraí, eu não me encaixo por esse motivo, né? São relações de amizades ali que vão além, né? E aí eu vou entrar no último ponto, né? Como é que a gente muda a falta de comunidade, né? A gente sempre tem que ter uma comunidade que está envolvido, cara. Isso é muito bizarro, assim, que eu tava pensando muito nisso esses dias, né? O ser humano, ele é um ser naturalmente comunitário, né? Existe aquele povo que fala assim, que não existe essa coisa de sociedade. Bicho, dá uns tapas nessa pessoa e manda ela catar coquinho, porque isso aí é uma abobrinha gigantesca, assim, que assim, os historiadores vão xingar, que tipo, os biólogos vão reclamar, né? Eu me lembro muito uma vez, eu estava vendo um documentário muito tempo atrás, né? Que falava que as comunidades humanas ali, muito tempo atrás, sim, o documentário foi muito tempo atrás, e o documentário era sobre comunidades humanas da pré-história, né? Que eles encontraram comunidades humanas onde eles tinham adereços que remetiam a mais de 1.000 quilômetros, né? De distância, né? Então, assim, uma pessoa vivendo numa caverna, ela tinha coisas que vinham de mais de 1.000 quilômetros de distância, né? E como é que essas coisas chegavam, né, nessas pessoas? Foi através de comunidade, né? Comunidades que plantavam isso lá atrás, vendiam, comercializavam. Então, a gente é seres comunitários, caso você não saiba disso, né? E aí, a dica que eu te dou, cara, assim, não sei você, né? Porque eu tô falando isso por uma pessoa abstrata que me mandou, porque assim, tem uma pessoa que me mandou esse comentário, né? Mas eu sempre quando eu vou fazer um cafezinho, né? Eu crio uma persona abstrata e eu tento falar para essa persona, né? Para dizer para essa persona, tipo, dar dicas para ela, né? E aí, se você sente falta de comunidade, tenta criar uma comunidade, cara. Tenta se encaixar em uma, né? Uma comunidade que te acolhe, que te chama para um boteco, que te chama para tomar um cafezinho ali, um cafezinho, não um cafezinho na empresa, não, um cafezinho em casa mesmo. Pô, passa lá em casa para tomar um cafezinho, né? Eu sei que isso é raro hoje em dia, né? É raríssimo, raríssimo mesmo, assim. E principalmente quando eu ficando mais velho, assim, as pessoas que te chamam para tomar um cafezinho em casa são as pessoas que você conhece há muitos anos, né? Mas assim, cara, vou dar uma dica aqui. Uma das comunidades que eu tentei criar, que eu tô tentando criar nos últimos tempos, né? Primeiro, vocês do canal, né? Vocês do canal são uma comunidade aqui, apesar de eu não ver vocês, eu acho que assim, a coisa do ver as pessoas, de interagir presencialmente é muito importante. Alguém até recomendou assim, por que você não faz uma live com a galera, não sei o quê, para conversar? Eu até acho um pouco difícil fazer isso pela minha agenda, né? Mas assim, eu sei que o contato, e o contato físico mesmo, tá, galera? Não tô falando de rede social, não. Assim, se eu quiser fazer um churrascão aí, conversar com a galera, assim, interajam vocês aqui, né? E aí as pessoas interagindo, eu vou ficar muito feliz, né? Mas infelizmente isso não dá, né? Mas vocês podem procurar uma comunidade, né? E aí eu tava pensando na forma como eu fiz isso recentemente, né? Com essa história de eu trabalhar em São Paulo, muitas das comunidades que eu fazia parte, elas foram se desfazendo, porque eu deixei de ser presente, né? Eu parti para trabalhar em outra cidade, e lá eu não conseguia. Às vezes eu ficava pros happy hour, eu tinha que voltar de metrô e ônibus de madrugada, de noite, né? Mas muitas happy hours eram lá e eu tava aqui, né? E aí minhas comunidades foram se desfazendo, né? E aí, ultimamente, eu tentei refazer algumas, né? Eu entrei pro judô, fazer um esporte, né? E ali no judô tem uma comunidade ali, tem o sensei, tem os outros caras ali que meus filhos também fazem, tem os pais dos amiguinhos, né? Tem outros caras ali que, de vez em quando, muitas vezes eu vou com minha esposa num cafezinho aqui perto, né? Aí aparece um cara lá, e aí, beleza, não sei o quê, né? Que isso traz uma forma de comunidade. Cara, comunidade dentro da empresa também é importante, né? E aí, às vezes, uma das faltas de estímulo nosso é que a gente não tem uma comunidade, a gente tenta procurar isso dentro da empresa e também não tem comunidade na empresa e a gente fica assim, meio que perdido, cara. Assim, perdido total, 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 total. Eu me sentia muito assim, né? Teve uma das empresas que eu trabalhei que era um lugar muito legal mesmo, assim, mas eu não me sentia integrado, né? Eu não. E aí, puta, batia aquela falta de motivação. Eu acordava todo dia,
Aí eu chegava no projeto, aí eu via que a galera era tudo do mesmo perfil, assim, né? Galerinha nova que fez o Cutuca, né? Cutuca Colégio Técnico da Unicamp, ele sempre pegava essa galera nova que fez Cutuca, aí o sênior sempre alguém que já tinha feito Unicamp ali, tinha uma galerinha da Unicamp, ah, e e eu via assim, cara, eu não me pertenço aqui, velho. E não me dava tesão, cara. Não me. Sabe, não vai. Às vezes até bate comigo isso hoje, né? Porque, assim, pra quem não sabe, eu trabalho num time remoto na Irlanda, né? Então, meu chefe é irlandês, o chefe do meu chefe é irlandês, e todos os meus pares são indianos, alguns na Índia, né? E eu olho assim e falo assim, pô, uma vez meu diretor falou assim, cara, você precisa vir aqui tomar uma Guinness com a gente, né? Eu falei, pô, precisa, né? Precisa, né? Paga aí pra mim, né, pô? Paga pra mim, né? Pra mim, né? Mas essa falta de comunidade desestimula a gente, né? E assim, criar comunidades é. A dica que eu sugeriria pra você é, assim, se é no trabalho, né? Tenta fazer uma rotininha de chamar uma galera pro café. Faz isso, cara. Chama. Ou se trabalha remoto, tenta ligar para alguns brother aí pra jogar ideia. Tipo, cara, tinha um amigo meu que eu parei de ligar para ele porque ele me ligava às 5 da tarde de sexta-feira, né? E quando eu mudei para trabalhar na Irlanda, às 5 da tarde de sexta-feira, eu já larguei o trabalho, né? Mas tinha o Jason, um amigo meu, que ele sempre me ligava. Cara, bateu sexta-feira, 5 da tarde, ele tocava aqui o comunicador aqui da empresa e era ele, e a gente ficava conversando uma hora aí, até a hora de dar o fora, né? Infelizmente eu perdi esse hábito por causa do meu horário, né? Eu até vou até mandar mensagem pra ele esses dias, né? Vou mandar essa mensagem pra ele hoje, né? Então, mas assim, não sei se eu consegui te ajudar, cara. Assim, esse negócio de ter, ter motivação é difícil mesmo. É difícil mesmo, cara. Eu acho que são um dos problemas da contemporaneidade, assim. As soluções, né? Soluções finais para isso isso é um problema estrutural. Isso é um problema estrutural. A forma como a sociedade está estruturada, ela desmotiva a gente. Por quê? Porque ela valoriza um certo tipo de pessoa, né? Assim, a gente vê quem que são os grandes heróis, né? Só olhar para os grandes heróis do panteão de hoje em dia, né? Quem que é o panteão de hoje em dia, assim? É o Elon Musk, é o não sei quem lá, é aquele cara idiotinha lá de Goiânia lá que fica fazendo, tipo, um bando de idiota frustrado, né? Assim, a gente bota isso aí num panteão, mas no fundo é um bando de idiota frustrado, né? Que precisa de aplauso, né? Enquanto a gente não se organiza, a gente não tem a gente não tem um mito de, tipo, cara, o que que eu sou, como é que eu me vejo, como é que eu me sinto integrado, e aí a gente olha para aquela galera, e a gente olha para aquele perfil, e a gente fala assim, bicho, eu nunca vou ser isso, não tem como eu ser isso, né? Ou às vezes as pessoas até são imaturas de achar que você é o Elon Musk da vida, né? Só que, bicho, trabalhou 2, 3 anos no mercado, você vai ver que você nunca vai ser aquele cara. Aquele cara assim, o seu pai não tem uma mina de diamante na Zâmbia. Então você não vai ser aquele cara, tá? Você não vai ser aquele cara. Se seu pai não tem uma mina de diamante na Zâmbia, acho que nem era Zâmbia, né? Não sei, né? Seu pai não vendeu um avião para pagar a sua faculdade no Canadá, você não vai ser o Elon Musk. Beleza? Acho que o pai dele vendeu um avião, alguma coisa assim, sei lá. Eu sei que ele inventa um monte de coisa na biografia dele. Aí teve um fato, assim, né? Ele inventou um monte de coisa na biografia dele, né? Porque essas biografias são tudo compradas, caso você não saiba, né? O cara vai lá, paga um escritor. Escreve aqui minha biografia. Diz que eu nasci muito pobre. Oh, meu Deus! E aí eu sofri. Drama. E aí, quando saiu a biografia dele, o pai foi no do Twitter e começou a falar assim, né? É tudo mentira, né? É tudo mentira isso aí, né? Aliás, ele nem se bate com o pai dele, assim como ele nem se bate com os filhos dele, né? Sei lá, um cara frustrado da vida. Eu não quero nem saber desses caras, né? Mas, assim, motivação é um problema. Motivação é um problema. E eu espero que esse cafezinho tenha te ajudado alguma coisa, né? Assim, se eu for te dar as 3, aí pra finalizar, te dar 3 dicas, assim, cara, tenta procurar e reconhecer o seu trabalho, né? Vamos resumir um pouquinho. Reconhecer o seu trabalho no sentido de entender como ele se insere na sociedade, ou tenta criar uma historinha de como ele se insere na sua cabeça, né? Tipo, boa, trabalho numa empresa tal que faz um software tal que ajuda as pessoas nisso, né? Tenta
Tenta falar do seu trabalho dentro da sua empresa. Fala assim, cara, eu fiz uma coisa muito foda ali, você viu, né? Tenta procurar reconhecimento, né? Tenta mostrar o que você tá fazendo, né? Porque muitas vezes o reconhecimento não vai vir. Você tem que dizer assim, ó, fiz isso, né? Legal, né? E por fim, tenta criar comunidades, cara. Porque assim, o ser humano é um bicho comunitário, bicho. O ser humano não é um lobo caçador independente. Não, não, não. O ser humano é um bicho que vive em comunidade, que se relaciona, que gosta de parar para tomar um cafezinho ali. Isso vem desde 300 mil anos atrás, né? Então, meu cafezinho era esse. Se eu te ajudei com alguma coisa, deixa no comentário aqui. Semana que vem vou voltar a falar de temas técnicos, né? Quero ficar com essa história de falar de temas técnicos de segunda a quinta, sexta-feira, trazer algo mais não técnico pra gente, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e bom cafezinho para vocês.